Na Terra Oca do Monsterverso foi mostrado que o Kong tem seu templo. Mas quem construiu o templo? Kongs? Humanos? Vem comigo! Fala, Geeks! Godzilla vs Kong nos apresentou pela primeira vez a Terra Oca. Nisso, descobrimos que existe um templo para os Kongs, como se os ancestrais do Kong reinavam nesse lugar. Porém, o filme não revelou quem construiu o templo, mas podemos supor que quem construiu o templo foi os próprios Kongs, como se fosse o palácio e o trono deles. Isso pode até ser verdade pelo tamanho da construção do templo e as estátuas de gorilas enormes. No entanto, é difícil imaginar que os gorilas iriam construir tudo isso, mesmo sendo inteligentes. Se nem o Kong construiu seu templo na Ilha da Caveira, por que eles iriam construir? Ao menos se eles forem um tipo de povo que cultuavam seus ancestrais. Isso faria sentido, mas com base no que temos no Monsterverso, isso é inválido. Com isso, chegamos à seguinte opção. Se os Kongs não criaram o seu templo, foram os humanos que criaram o que viviam na Terra Oca junto com os Kongs. No Monsterverso, não vimos se na Terra Oca existe alguma civilização, e nem vimos no templo do Kong algum vestígio de civilização humanas antigas. Na novelização de Godzilla vs Kong, foi apresentado esse ponto. Aparentemente, os Kongs e um grupo de humanos coexistiram na Terra Oca há milhares de anos. O povo da Gia compartilha as mesmas origens da espécie do Kong. A tribo Ai, assim como os Kongs, não são nativos da Ilha da Caveira. As duas tribos têm origem da Terra Oca e após o conflito com Godzilla, migraram para a superfície. Os humanos da Terra Oca reverenciaram os Kongs e lutaram ao lado deles como aliados na Guerra dos Titãs. Essa relação explica o porquê os Kongs têm um templo na Terra Oca. Esse templo seria uma forma de homenagear os Kongs e reverenciar os Kongs. Talvez eles até viam os Kongs como deuses. Além disso, os Kongs têm relação diferentes com os humanos. Enquanto o Kong atual não tem uma relação próxima com o povo Ai, apesar de servir como protetor deles contra os titãs da ilha, o Kong tem uma relação mais próxima com a Gia. Já os ancestrais do Kong, a relação deles podiam ser próxima mesmo, ao ponto deles viverem junto com os Kongs, sem ter uma barreira entre os Kongs e os humanos. Essa conexão pode ter levado eles a querer construir um templo para os Kongs, mas aparentemente não é só os Kongs que eram cultuados pelos humanos. Outros titãs como Godzilla e o mais recente, Scar, também são cultuados. No Rei dos Monstros foi mostrado um templo antigo, mas diferente do templo do Kong, esse templo tem estátuas de humanos e gravura rupestre do Godzilla, que parece que o Godzilla era cultuado por esse povo. Já o Scar, no trailer de Godzilla e Kong, é mostrado um povo na Terra Oca no local com esculturas egípcias. Possivelmente, esse povo deve cultuar o Scar, apesar de não ter uma cadeira no centro para o Scar. Podemos até supor que esse local seja para cultuar o Godzilla pelo fundo. Mas se comparar esse local e o local que o Godzilla está hibernando, não é o mesmo local. Sendo assim, tem grandes chances desse povo cultuar o Scar. Aliás, essa cena mostra que aparentemente existe civilização na Terra Oca. Talvez esse povo esteja na Terra Oca desde a Guerra dos Titãs. Se for isso, podemos descartar que esse povo cultua o Scar, mas sim os ancestrais do Kong, que agora pode ser o Kong. Agora comenta, quem você acha que o povo de Godzilla e Kong cultua? Godzilla, Scar, Kong? Comente e se inscreva. Toda semana está saindo novos vídeos do Monsterverso, que te deixa mais por dentro desse universo e te prepara para Godzilla e Kong. Muito obrigado, até a próxima. Fui!